Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, matemática básica, noções de lógica. Olá, pessoal! Estamos de novo aqui na disciplina Matemática Básica e nessa aula nós vamos tratar de algumas noções de lógica. A professora Rúbia Barcelos Amaral é branca, tem cabelos castanhos lisos abaixo dos ombros, veste uma blusa rosa, cachecol bege com listras cinza e laranja e calça preta. No estúdio da Univesp, ela está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita da docente em um plano mais aberto do estúdio. São conceitos bem iniciais. Muitos de vocês ainda terão uma disciplina específica em que vão poder ampliar o repertório sobre várias questões que envolvem as noções de lógica, a lógica em si. Alguns terão a disciplina de lógica e aí vão ter condições de ampliar o estudo acerca desse tema. Mas aqui nós vamos tratar apenas de alguns conceitos iniciais que podem ajudá-los a dar um suporte aí na caminhada, na disciplina, tanto nessa quanto em outras que envolvem conteúdos relacionados à matemática. Tá certo? Vamos lá! Novo slide intitulado Proposição, em seguida a definição. Uma proposição ou sentença é uma oração declarativa que pode ser verdadeira ou falsa. Em seguida, a informação. Observamos que toda proposição apresenta 3 características obrigatórias. 1. Sendo oração, tem sujeito e predicado. 2. É declarativa, não é exclamativa ou interrogativa. 3. Tem um e somente um dos 2 valores lógicos, ou é verdadeira, V, ou é falsa, F. Vamos começar entendendo aquilo que nós chamamos por proposição. Proposição, a gente também considera, usa o termo ou proposição ou uma sentença, é uma oração declarativa que pode ser verdadeira ou falsa. Notem aí que a proposição ela tem 3 características muito importantes. Uma delas é que ela tem, então, como oração, um sujeito e um predicado. Então, é uma frase que ela tem, digamos assim, um sentido em si. Ela é declarativa, então ela faz uma afirmação, ela não é uma pergunta, por exemplo. E ela tem um e somente um valor lógico. Essa é a principal característica que a gente vai destacar aqui, que é o fato dela ser apenas ou verdadeira ou falsa. Ela não pode ser verdadeira em alguns casos, falsa em outros casos. Vou te dar um exemplo em que ela é verdadeira, vou te dar outro exemplo em que ela é falsa. Não pode. Ela sempre tem que ser ou verdadeira ou falsa, tá? Nós falamos de uma sentença e agora a gente pode falar que nós podemos negar essa sentença ou negar essa proposição. No slide com o título Negação, 2 tópicos. A partir de uma proposição P qualquer, sempre podemos construir outra denotada negação de P, indicada com um símbolo tio à esquerda da letra P. Lê-se não P. A proposição não P tem sempre o valor oposto a P, isto é, não P é verdadeira quando P é falsa e não P é falsa quando P é verdadeira. Então, se eu tenho uma proposição, vou chamar de uma proposição P, um P qualquer, uma sentença qualquer. Sempre podemos construir, então, uma outra sentença que a gente vai dizer que é a negação dessa sentença inicial. Então, se a gente denominou essa sentença de P, agora a negação será não P. Esse é o símbolo que a gente usa, como vocês estão vendo aí. E essa proposição não P, ela tem um valor oposto ao valor lógico de P. Então, se a minha sentença P era verdadeira, então, por exemplo, 2 é um número par. Essa sentença, ela é verdadeira. Quando eu nego ela, eu digo 2 não é um número par ou é um número ímpar, nesse caso, a minha sentença, que é a negação, será uma sentença falsa, certo? Então, uma vai ser verdadeira e a negação vai ser o oposto, falso. Ou o contrário, posso ter a primeira sentença falsa e a negação verdadeira, sem problemas, ok? Em novo slide intitulado como Proposição Composta, Conectivos, as informações.
A partir de proposições dadas, podemos construir novas proposições mediante o emprego de conectivos. Conectivo em formato do acento circunflexo, lê-se e. E o conectivo em formato da letra V, lê-se ou. Conectivo e. Colocando o conectivo e entre duas proposições, obtemos uma nova proposição, P e que, denominada conjunção das sentenças P e que. As informações conectivo e conjunção estão destacadas em amarelo. Posso ter também uma sentença que a gente fala que é uma proposição composta. Quando isso acontece, eu vou ter um conectivo que vai juntar, né, combinar, digamos assim, duas proposições, duas sentenças. Então, a partir de duas sentenças dadas, eu posso criar outras. Um conectivo vai ser o e o outro conectivo vai ser o ou. Quando eu tiver o conectivo e, eu quero considerar a conjunção dessas duas sentenças. Então, eu vou falar P e que. Então, eu vou juntar duas coisas. Por exemplo, 2 é par e eu vou falar que, por exemplo, 9 é múltiplo de 3. Então, eu tenho aí duas sentenças em que eu posso afirmar junto, considerar tudo isso uma única sentença, usando o conectivo e. Então, eu vou dizer 2 é par e 9 é múltiplo de 3, ok? Em novo slide, as informações sobre o conectivo ou. Colocando o conectivo ou entre duas proposições P e que, obtemos uma nova proposição, P ou que, denominada disjunção das sentenças P e que. A palavra disjunção está destacada em amarelo. Um outro possível conectivo é o ou. Então, duas novas proposições, nós vamos fazer aí uma disjunção, que é as sentenças P e que vou falar então P ou que, ok? Então, 5 é ímpar ou 10 é múltiplo de 4. Então, nesse caso, eu vou fazer um ou o outro, tá? Em novo slide intitulado Sentenças Abertas Quantificadores, as informações. Há expressões do tipo x mais 1 igual 5, exemplo 1, x maior que 4, exemplo 2, e x elevado ao cubo igual 9x elevado ao quadrado, exemplo 3, que contém variáveis e cujo valor lógico, verdadeiro ou falso, vai depender do valor atribuído à variável. Os exemplos estão destacados em amarelo. Agora vamos ver esse caso em que eu tenho uma sentença que a gente costuma chamar de sentenças abertas. Quando eu digo, por exemplo, x mais 1 é igual a 5. Lembrem que nós temos três características. Ser afirmativa, ok, é uma sentença afirmativa. Estou dizendo que x mais 1 é igual a 5. Tem sujeito e predicado nessa frase, essa oração também atende a esse requisito. O ponto vem no terceiro critério em que a gente tem que ter apenas um valor lógico para a sentença. Quando eu falo x mais 1 é igual a 5, a questão é verdadeiro ou falso? Bom, se eu colocar x igual, trocar o x por 2, essa sentença será uma sentença falsa, porque 2 mais 1 não é igual a 5. Se eu assumir, né, que o meu x vai ter valor 4, então, sim, 4 mais 1 é igual a 5, e aí a minha sentença passa a estar verdadeira. Então, vejam que eu dei dois exemplos em que, quando eu assumi x, 4 foi verdadeiro, quando eu assumi o x2 foi falso, eu obtive dois valores lógicos para uma mesma sentença. Então, se eu te pergunto, essa sentença é verdadeira ou falsa, você vai me responder, depende. Vai depender do valor que eu vou atribuir a x. E a gente tinha dito que a terceira condição é que ela só poderia ter um único valor lógico. A resposta não pode ser depende. Ah, se o x for isso, se o x for aquilo, eu não posso ter essa condição. Para resolver casos como esse, nós vamos usar os quantificadores. Vejam que o outro exemplo nós temos uma situação parecida. X é maior que 4. Depende.
Se o x for 5, 5 é maior que 4. Se o x for 2, 2 não é maior que 4. Então, aí eu vou ter uma sentença falsa. Então, de novo, a resposta vai ser depende do valor de x. X ao cubo é igual a 9x ao quadrado. Isso é sempre verdade ou é sempre falso? Não. De novo, a resposta será depende do valor de x. Certo? Para tornar essas sentenças sempre verdadeiras ou sempre falsas, eu vou usar do recurso dos quantificadores. No canto superior direito do slide surge uma caixa de texto azul com as informações. No exemplo 1, a expressão é verdadeira se x é igual a 4. No exemplo 2, a expressão é verdadeira se x é igual a 5, por exemplo. No exemplo 3, a expressão é verdadeira se x é igual a 0 ou x é igual a 9. É deles que nós vamos falar agora, porque nós já vimos que, por exemplo, na primeira sentença vai ser verdadeiro se x for 4, na segunda já dei aí alguns exemplos, né, o 5, e na terceira, se o x for 0 ou se o x for 9, essa sentença também será verdadeira. Então, notem que eu tenho alguns casos que é verdadeiro, outros que são falsos, e para tornar essa sentença com um único valor lógico, um possível quantificador é o qualquer. Então, qualquer x, eu vou ter essa sentença como verdadeira ou falsa. E também posso usar o existe. Esse é um outro quantificador. Nós vamos falar de dois, o qualquer e o existe, ok? No slide intitulado Sentenças abertas quantificadores, as informações. Sentenças que contêm variáveis são chamadas funções proposicionais ou sentenças abertas. Tais sentenças não são proposições, pois seu valor lógico, verdadeiro ou falso, é discutível. Há, todavia, duas maneiras de transformar sentenças abertas em proposições. 1. Atribuir valores às variáveis. 2. Utilizar quantificadores. Sendo o símbolo representado por uma letra A invertida, indicando para todo, e o símbolo representado por uma letra E para a esquerda, indicando existe. A frase transformar sentenças abertas em proposições está destacada em amarelo. Sentenças que contêm variáveis são chamadas, então, de funções proposicionais ou sentenças abertas. Tais sentenças não são posicionais, pois seu valor V ou F são, então, discutíveis, certo? Para transformar, então, a gente viu, existem dois caminhos. O primeiro foi os que eu já disse, né? Se eu falar x é igual a 4, x mais 1 vai ser 5 sempre, né? Se eu assumir fixo o valor x igual a 4, resolvi meu problema. Então, ou eu vou atribuir um valor, ou, como eu disse, vou usar um dos quantificadores. O para todo e o existe, esses são os símbolos, provavelmente vocês já viram antes. No slide intitulado Quantificador Universal, as informações. O quantificador universal usado para transformar sentenças abertas em proposição é indicado pelo símbolo indicado pela letra A invertido, que se lê para todo, qualquer que seja, para cada. E o quantificador universal, ele pode aparecer ou ser lido ou usado na sua frase como para todo, qualquer que seja, para cada, tá? Então, para todo x, x mais 1 é igual a 5. Isso é verdade? Não. Então, eu coloquei um quantificador de tal modo que quando eu coloco qualquer na frente, eu vou resolver a minha questão lógica, porque a partir de agora ela será falsa. Não é qualquer valor que eu posso trocar por x, tal que x mais 1 dê 5. Beleza? Em novo slide de título Quantificador Existencial, as informações. O quantificador existencial é indicado pelo símbolo representado por uma letra E para a esquerda, que se lê existe. Existe um. Existe pelo menos um. Observação: algumas vezes usamos um outro quantificador existe com ponto de exclamação, que lê-se existe um único. Existe apenas um. Também posso usar esse quantificador existencial, que é o existe um,
existe pelo menos um, existe. E, inclusive, vocês já devem ter visto, eu deixei aí a título de curiosidade, caso alguém não tenha visto, e para aquele que já viu, falar, já vi isso antes, mas não lembrava muito bem, de repente, que existe um único, quando eu quero enfatizar que existe apenas um caso em que isso acontece, tá? Então, se eu coloco a sentença, existe X, né, tal que então X mais 1 é igual a 5, maravilha, existe um X e esse valor é 4, X igual a 4, tal que eu faça X mais 1 é igual a 5. Então, agora eu tenho uma sentença verdadeira, certo? Novo slide intitulado como Negação de proposições quantificadas. As informações. Uma sequência quantificada com um quantificador universal do tipo para todo x, P de x é assim negada, substituindo-se o quantificador universal pelo existencial e nega-se P de x, obtendo existe x, não P de x. Uma sequência quantificada com um quantificador existencial do tipo existe x, P de x é negada assim. Substitui-se o quantificador pelo universal e nega-se P de x, obtendo-se, para todo x, não P de x. As informações quantificador universal, negada e quantificador existencial estão destacadas em amarelo. E aí, então, observem que se a gente tinha visto que os valores lógicos são apenas verdadeiro ou falso, se a gente viu que se eu colocar o qualquer, qualquer x para o x mais 1 igual a 5, vai ser falso, e se eu colocar o existe x, para que x mais 1 seja igual a 5, vai ser verdadeiro. Então, a gente está vendo aí um caso dessa sentença ser falsa e um caso dessa sentença ser verdadeira. Isso porque eles são negação um do outro. Então, quando eu usar o qualquer e eu quiser negar, eu vou usar o existe. E quando eu tiver um caso em que eu tenho o existe e quiser negar, eu vou trocar pelo qualquer. Então, se vocês observarem a presença desses quantificadores, avaliem que nós temos um caso nesse sentido lógico, certo? Provavelmente ele está ali presente e vai trazer a condição, vai ajudar a tirar o depende da história e deixar a sentença como verdadeira ou falsa, e na negação nós vamos obter aí o valor lógico contrário do que o inicial. Muito bem, pessoal. Então, nessa aula nós tratamos de algumas noções lógicas. Nós vimos alguns conjuntos, ideias, noções essenciais para compreender os conjuntos. E agora nós vamos seguir usando um pouco dessas noções lógicas e o que a gente viu dos conjuntos para seguir adiante e iniciar agora o trabalho com os conjuntos numéricos. Nos vemos na próxima aula. Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Samara Oda, revisão Larissa Tavares. Consultoria Sidney Tobias, gravação Leandro Ribeiro, narração Thaís Lenk.